Quando a gente completa 50 anos de ministério, 65 anos de vida, ganha um banquinho para pregar. Consegui ministrar o louvor todo de pé, glória a Deus. Eu estou com o menisco estourado, menisco lateral direito, da perna esquerda. E estou prestes a uma cirurgia, mas estou resistindo na fisioterapia heroicamente, viu, irmãos? Mas a intensidade aeroportuária, principalmente do aeroporto de Campinas, vai e volta, vai e volta. E a friagem também foi demais ontem e hoje. Mas glória a Deus, passou a dor. Glória ao Senhor. Aleluia. Traz o livro das alianças aqui, pastor, por favor. O conteúdo que eu vou ministrar hoje e amanhã está nesse livro. Eu escrevi 4 livros já. E um conta as histórias das minhas canções. Outro fala sobre a vida e o caráter de adoração. O terceiro ele fomenta o diálogo entre pais e filhos. Chama-se De um Pai para os Seus Filhos. Para que você, que não sabe como falar dos princípios e dos valores de Deus, esse livro trata com uma linguagem bem simples, de uma maneira muito prática, para que pais e mães, avós, consigam falar sobre as coisas de Deus com seus filhos dessa geração. É um livro que Deus tem usado muito nas famílias. Ele já está na sua 5ª ou 6ª edição, e são milhares de famílias abençoadas. Tem o meu livro sobre adoração, que já foi traduzido para o árabe, para o espanhol e para o inglês. E tem o livro das alianças, que é o meu novo livro, e ele já está em inglês também. E é um conteúdo que Deus me deu. Há alguns anos atrás, eu recebi uma comenda no Rio Grande do Sul. Chama-se a Medalha do Mérito Farroupilha. É a maior comenda gaúcha. E eu fui escolhido por um deputado muito querido, um irmão em Cristo, que divulgou na Câmara dos Deputados o meu currículo e o que Deus tinha feito na minha vida, e os milagres, tudo que Deus fez, andando por esse mundo afora, em mais de 50 nações, proclamando a palavra de Deus, gravando, produzindo, ministrando. Isso veio em público de uma forma muito linda. E naquela noite, assim, eu pessoalmente nunca pedi nada disso, irmãos. Eu não gosto de troféu. Jesus é o meu troféu. Jesus é o meu troféu, Ele é o meu pódio. A minha medalha de ouro é Jesus no meu coração. Mas estavam dando com tanta alegria, e aquilo foi um grande testemunho na nossa cidade. Pela primeira vez, um evangélico, né, um músico, um líder de louvor estava recebendo aquela comenda. E quando me deram a palavra, perguntaram o que tinha me feito chegar, naquela época, 40 anos de trabalho, de ministério, sem BO. Né? Sem BO é uma maneira de dizer sem boletins de ocorrência majoritários na vida, no casamento, na família, graças a Deus. Né? E como que eu tinha conseguido aquilo, o que eu tinha feito para que aquilo se realizasse. E ali Deus me deu essas 5 alianças. Eu não tinha escrito esse livro ainda, mas eu comecei a falar sobre essas alianças. 5 coisas que Deus me ensinou a guardar, 5 pactos que Deus me ensinou a guardar. E esses pactos trouxeram a minha vida ano após ano, de uma vida vitoriosa, uma vida ministerial frutífera, de uma família abençoada, mesmo tendo uma filha especial. Nossa família é abençoada, glória a Deus, meu filho casado, glória ao Senhor, e é uma bênção, meu menino, faz parte do nosso ministério.
assim, com a minha família toda em volta. Meus irmãos todos trabalham comigo, irmãos, no ministério. Agora os meus sobrinhos, né? A coisa que eu tenho mais alegria de ver o estúdio que eu gravei durante 44 anos de estúdio, agora ver os meus filhos, meu filho e os meus sobrinhos ali ocupando aquele espaço, começando a produzir suas primeiras músicas, e ver toda a geração dos filhos dos nossos discípulos fazendo música para Deus, dando continuidade, e é fruto dessas alianças, 5 compromissos que eu vou falar para os irmãos entre hoje e amanhã, e eu vou citá-los só. O primeiro compromisso é o compromisso com Deus, que nós vamos estudar hoje à noite. O segundo compromisso é a aliança com a igreja local, com a igreja extralocal, com a igreja da cidade, com a igreja do Brasil, com a igreja do mundo. Uma aliança com a igreja, com o povo de Deus. Você fazer parte desta construção maravilhosa que é a igreja, o corpo de Cristo. A terceira aliança é a aliança que eu tive no decorrer da minha vida, toda a minha vida, com os meus pastores. Começou o pastor Erasmo, que me ganhou para Jesus, Erasmo Garetti, lá ainda na igreja metodista, Wesley, e depois com seu companheiro de ministério, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes, que foi meu discipulador a vida inteira. E até agora, recentemente, quando ele faleceu, foi o meu pastor, um homem a quem eu honrei, acompanhei, servi toda a minha vida. Nunca nos dividimos, nunca brigamos, nunca teve nenhuma cisão no nosso coração, sempre nos perdoamos, sempre nos edificamos. Glória ao Senhor Jesus. E eu conto essa história, a aliança, a bênção que é ter um pastor, ter um tutor, ter alguém que acompanha a sua vida, ter alguém que caminha do seu lado. E a quarta aliança é a aliança com a família. Primeiramente com a família, com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, a aliança natural, onde Deus me colocou na minha casa. Depois a aliança que eu transferi para minha esposa, a vida de casamento. Nós somos 42 anos casados, Rosana e eu, e somos muito felizes, irmãos. Temos uma vida feliz, uma vida frutífera, uma mulher. A Rosana, ela não tem outra. Ontem, quando eu estava, que o voo tinha sido cancelado, e estavam mandando as pessoas ou para Itajaí ou para Florianópolis, e era uma confusão muito grande naquele aeroporto. Ninguém sabia exatamente o que fazer, a Azul estava perdidíssima, né? E eu estava tomando a decisão para não cancelar essa vinda aqui. Eu até disse para o irmão, eu acho que eu vou de carro, e disse lá, e liguei para a Rosana, Rosana, prepara uma malinha para ti, para a Aurora, que nós vamos sair de carro para Maringá. E ela começou a preparar, glória a Deus. Daí, 1h30 depois, disseram que o voo ia sair às 4 da tarde. Daí eu disse, Rosana, cancela a malinha, tu não vai mais para Maringá. E ela disse, ufa, mas ela estava pronta para ir, irmão. Se eu digo para a Rosana, prepara a mala, nós estamos saindo para qualquer lugar, para o mundo afora, para Portugal, né, para a África, ela vai junto. Ela não tem, companheira mesmo, uma pessoa que Deus colocou do meu lado, e uma aliança. E os meus filhos são igualzinhos, viu, meus irmãos? Glória ao Senhor. Tenho uma aliança com a minha família. E a quinta aliança é a aliança que eu tenho com o meu chamado. E porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Amém? E esse conteúdo está nesse livro, está ali à disposição dos irmãos. Graças a Deus que essa mala chegou. Só veio essa mala. Com os outros livros, não, se Deus quiser, chega nessa madrugada, naquele voo da 1h30, né? Vai chegar. Dizem eles, né? Mas esse livro já tem aqui para vocês. Eu sei que são de outras congregações. Não deixe de levar esse conteúdo, estudar com os seus pastores. Foi uma grande bênção esse conteúdo ser estudado aqui pela Igreja Missionária. O pastor Jacó comprou 600 livros para a igreja, para todos os seus líderes e todos os casais, e distribuiu, fez um seminário de fim de semana. Eu vim e ministrei. Cada casal tinha um livro desse, irmãos, cada líder, e estudamos esse livro profundamente para ter esse conteúdo, para você ter uma vida longa. Se cada um de nós guardar essas alianças, glória a Deus,
daqui 50 anos você vai estar muito firme com Deus. E todas as pessoas que você vê firmes com Deus, 40, 50 anos, pode procurar que essas 5 alianças estão presentes. Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa que ama o Senhor, que está na sua igreja ali firmado, guardando o seu compromisso com a sua igreja local, quando você vê alguém sendo pastoreado, submisso ao seu pastor, quando você vê alguém cuidando da sua casa, da sua família, por certo, essas alianças estão protegidas no seu coração. Então eu recomendo para os meus irmãos. E tem um outro produto que eu também tinha na minha mochila e que escapou por pouco, são os pendrives. É um pendrive que eu fiz para trazer para os irmãos, que ele contém 400 louvores da história do Ministério Life. Está ali o pendrivezinho, tá? O pastor já pegou o dele ali, que não tem muito não, mas eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, o teu ministério, o teu trabalho. Tem Pix, pode pagar com Pix, tem maquininha de cartão, pode pagar, pode dividir em até 2 vezes ali na máquina de cartão, e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Obrigado, irmão. Então nós vamos, irmãos, à primeira e mais importante dessas alianças. Obrigado, meu amado. Esse já está assinado. No final eu vou ficar lá atrás, prepara uma mesinha para mim, pode ser essa da água mesmo, ou posso ficar aqui, fica menos tumultuado, eu vou ficar aqui sentadinho, assinando para todo mundo e tirando foto e abraçando, e, né, um tempo de amor, um tempo de carinho junto com vocês. A primeira aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com Deus. Todo crente, Deus quer que tenha uma aliança com o seu Deus. A vida religiosa, ela nos traz práticas, ela nos traz ordenanças, mas a vida com Deus é outra coisa, irmãos. Uma pessoa que tem comunhão verdadeira com Deus, ele começa a experimentar algo novo, como eu falei hoje à tarde, começa a experimentar a bênção de viver um lugar secreto, um lugar íntimo com Deus, uma intimidade. E eu fui descobrindo isso no decorrer da minha vida. Eu fui um jovem, irmãos, que passei os 10 primeiros anos da minha vida numa denominação chamada Congregação Cristã do Brasil. Porém, quando nós chegamos em Porto Alegre, o mundo era tão forte na nossa vida, que o mundo foi mais forte do que tudo que nós tínhamos recebido da igreja. E aquilo, toda a família, inclusive minha mãe, que era quem nos levava para a igreja, que o meu pai não era crente, a mãe que nos segurava, que nos ensinava cânticos, que nos ensinava música de Deus, que fazia a gente decorar os versículos quando criança. A minha própria mãe, ela esmoreceu, porque ela não via mais sentido naquela vida religiosa. Em viver, ir na igreja para quê? Nós não entendíamos nada, era um monte de ordenança, não podia cortar cabelo, não podia ter saia curta, que a minha irmã era doida para ter uma saia acima do joelho, mas não podia, porque a igreja não permitia. O cabelo tinha que ser compridão mesmo, e no culto tinha que usar um véu, e tudo aquilo não fazia muito sentido para a gente, para a garotada. Eu chegando, vou para o colégio militar, alguém me mostra um disco dos Beatles, alguém toca Luciana, músicas que eu nunca tinha ouvido. Tinha uma TV bem grande no internato do colégio militar, aquilo me cativou, que eu nunca tinha assistido televisão. 10 anos da minha vida eu nunca tinha visto nada em televisão, e a garotada ficava das 7 até as 10 horas, quando tinha que ir para a cama, na frente da televisão, e no fim de semana era música, e aquela música entrava, me cativou, e aquele mundo me puxou, irmãos, foi puxando, junto com o mundo veio o cigarro, que eu nunca tinha fumado. Com 11 anos eu aprendi a fumar, lá no colégio militar. Com 13 anos eu ainda estava no colégio militar, alguém me apresentou a maconha, e daí eu descobri que na porta do meu edifício, onde eu morava em Porto Alegre, era um antro de maconheiro, e eu chegava na porta de casa só para fumar baseado, porque me davam de graça, né? E todas as noites eu ficava chapadinho, tinha 13 anos de idade, e a maconha estava ali de graça, na porta do meu edifício. Meus pais não sabiam de nada disso, mas aquilo me atraiu, irmãos, me
saiu, e eu gostava de uma menina que morava lá na região, e eu cheguei um dia para ela, disse que gostava dela, daí ela disse, eu te namoro, se tu deixar o teu cabelo crescer. Daí eu disse, mas eu não posso, eu estou no colégio militar. Daí eu disse, sabe de uma coisa? Eu não quero mais colégio militar, eu quero deixar meu cabelo crescer para namorar aquela menina. E aquilo foi suficiente no meu coração imbecil, né, de menino. E eu não tinha um pai para dizer, não, meu filho, tu tem valor, nós temos valores, colégio militar é valores, são princípios, né? Você aprende, você vai para a academia militar das agulhas negras, era o sonho dele para me mandar para lá, mas nada daquilo tinha valor, irmãos. Eu queria maconha, eu queria cigarro, eu queria droga, eu queria namoro, e assim larguei o colégio militar do dia para a noite, no meio do ano, abandonei, e cheguei em casa e disse, não vou mais estudar. Eu não vou, eu quero outras coisas para a minha vida. E disse para os meus pais, imagina um menino com 13 anos tomar essa decisão, e os pais não terem nenhuma força de pegar pela orelha e dizer, não, vamos voltar para o colégio militar, você vai continuar, como eu fiz com meu filho. Meu filho inúmeras vezes quis largar o seu violino, o instrumento do qual hoje ele é mestre e professor universitário. Ele queria largar porque queria Nintendo. Para mim, a maconha, o mundo, a música do mundo, era o meu Nintendo da minha época, né? Era o meu joguinho de computador. Mas eu nunca deixei ele largar, irmãos. Eu motivei, eu ajudei, eu andei com ele, mas eu não tive isso. Eu não tive isso, e o mundo me puxou totalmente para as trevas. Ali eu me envolvi com droga leve, depois com droga mais pesada. Ali eu aprendi a beber, ali eu aprendi a cair na rua, ali eu aprendi a me prostituir, ali eu fui abusado, graças a Deus, só por mulheres mais velhas que eu, drogadas. Graças a Deus, nunca pelo outro sexo, né? Mas Deus me salvou e me protegeu por um triz, porque no final dessa história, irmãos, eu ia ser abusado também, se Deus não interferisse, mas é uma outra história. Mas foi um tempo de trevas, quase 4 anos da minha vida, dos 13 aos 16 anos, intensos de mundo, de treva, de droga, de sexo, fora de hora, de coisas que eu nem compreendia direito o que era, e aquilo foi a minha adolescência. Como que tudo se transformou? Tudo se transformou porque chegou um senhor, que era um sargento do exército, amigo do meu pai, que conhecia a nossa família lá de Santa Rosa. Uma família que cantava hino, minha irmã tocava acordeon e a gente cantava os hinos, fazia culto doméstico com a mãe em casa, evangelizava a vizinhança, e esse homem era muito impressionado com a nossa casa, porque ele era crente da igreja metodista, e tinha muito problema na sua família, no seu casamento e assim por diante, mas via a nossa casa um lugar feliz. Quando ele chega em Porto Alegre, vê eu e a minha irmã totalmente drogado, meu pai cada dia mais bêbado, minha mãe no espiritismo, longe do Senhor, estou perdida. E ele olha para tudo aquilo, não, vocês precisam do pastor. Foi lá, chamou o pastor Erasmo, da igreja metodista Wesley, que era amigo dele. E veio aquele pastorzinho querido, com a Bíblia debaixo do braço, e ele entrou por uma porta e eu saí por outra. E durante 2 semanas aquele irmão bateu na minha porta tentando falar comigo. Mas ele teve um trunfo, conseguiu levar minha mãe para a igreja. E a mãe, que era crente antes, graças a Deus, tinha uma renovação carismática começando naqueles dias. Em 1973, a renovação estava começando, quando a minha mãe chegou na igreja metodista Wesley. E sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Ela foi batizada com o Espírito Santo. E deu um choque anafilático em tudo que ela sabia, porque ela começou a descobrir um Deus diferente. Um Deus que não pensava em saia, que não pensava em cabelo, que não pensava em nada, só em levar as pessoas para o trono, para a glória, só em levar as pessoas a um conhecimento profundo da sua presença. Isso a minha mãe começou a ter com muita intensidade.
E ela trouxe aquela presença para a nossa casa. Minha mãe, que antes tentava me levar para centro espírita de tudo quanto é jeito, que achava que eu precisava tomar uns passes. Não estou falando mal dessas religiões, estou dizendo que era o que a minha mãe queria fazer comigo. E eu chegava lá, e eu fui algumas vezes com ela, mas eu chegava lá, e alguma coisa no meu coração dizia, não, eu não quero isso também. Eu não quero, isso não é para mim. Eu lembro um dia que ela me levou num centro espírita, lá longe, e eu saí dali, eu disse, mãe, não quero isso. E vim a pé para casa, andei não sei quantas horas de volta para casa, porque eu não queria me meter com nada daquilo. E foi a mesma coisa com o pastor. Eu não queria me meter com pastor nenhum. Aquele homem batia na minha porta, eu ficava do outro lado, olhando pelo olho mágico, ele batendo, e eu não abria de rebeldia, porque meu coração estava cheio de treva, mas aquele homem fiel ficava ali, paradinho, batendo na porta, batendo. Ele bateu a primeira vez, eu virei as costas, olhei quem era, mas na segunda vez, quando ele bateu de novo, eu fui na porta de novo, eu olhei no olho mágico, era o pastor, e algo diferente aconteceu no meu coração. Começou assim, bum, 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 forte, como meu coração batendo mais forte, alguma coisa que eu não controlava. Eu não tinha nenhuma emoção com a presença dele ali, eu não tinha nenhum desejo de abrir aquela porta, mas algo nele fez meu coração bater. Sabe o que era, irmãos? Era o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ninguém pode ir contra o Espírito Santo. Por isso que, meus amados, tem coisas que só acontecem com a presença. A gente pensa que pela internet a gente faz coisas, é bom, a gente pode pregar, nós cantamos, fazemos lives, fazemos isso, mas tem algo com a presença de um homem, de uma mulher de Deus, na porta de uma casa, que leva aquela presença, e aquela presença é o que pode interferir nas trevas, é o que pode interferir na geografia espiritual de uma casa, de uma pessoa. Por isso que é importante nós estarmos presentes, irmãos, aleluia, visitarmos pessoas, estarmos perto de pessoas, nos aproximarmos de pessoas, abraçarmos pessoas. Às vezes um abraço transmite bênção, transmite vida, e foi exatamente o que aconteceu comigo, com aquele pastor. Eu não o recebi na segunda vez, mas minha mãe me pegou à força e disse, não, ele já veio aqui 2 vezes, ele não vai voltar. Pensava ela, talvez ele voltasse, mas ela me levou à força, e eu cheguei lá, e aquele homem de Deus me deu o abraço transformador. Só me disse 2 coisas, bem-vindo, Asaf, eu estava te esperando. E pronto, ali começou a conversão do Asaf, ali nasceu uma nova trajetória, naquele abraço, porque eu nunca mais me afastei daquele irmão. Pastor Erasmo Ungaretti foi, junto com Moisés, meu pastor até o final da vida dele, o ano retrasado, quando Deus o levou, Deus o tomou. Eu vivi toda a minha vida perto desse irmão. A sua filha, suas 2 filhas trabalharam no Ministério Life, a sua filha foi gerente por 35 anos do nosso ministério, e uma das minhas melhores amigas até hoje. Mais tarde na vida nós fomos morar juntos, e eu vou falar sobre isso depois, quando eu falar sobre aliança com o pastoreio, mas ali estava nascendo algo totalmente diferente na minha vida, que foi transformador, irmãos. Mas o que foi mais transformador, foi o que eu comecei a receber de um conhecimento de Deus. Oséias 6,3 fala que o conhecimento de Deus é algo que nós começamos a conhecer, e nós prosseguimos e aumentamos e ampliamos e amplificamos como o nascer do sol que vai crescendo. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida como menino. Eu comecei a conhecer a presença de Deus de uma forma muito, muito forte. Eu fiquei 3 meses junto com aqueles irmãos na igreja metodista Wesley, com aqueles jovens, porque esse irmão me colocou aos cuidados de alguns jovens, e aqueles jovens foram cuidando da minha vida. O líder desses jovens era
querida irmã, uma jovem chamada Esli Regina, é uma doutora psicóloga bem conhecida hoje em dia, doutora Esli. E essa moça cuidava daquela garotada, todo mundo se convertendo do nada, e aquela renovação dentro da igreja ia regando com vida do Espírito as nossas vidas. E ali nós íamos recebendo algo que nós não sabíamos o que era, irmãos. Não tem nada que transforme mais uma pessoa do que a presença de Deus, do que nós expormos as pessoas à presença de Deus. Por isso que a igreja tem que ter intensidade de presença, irmãos. Não pode ser uma coisa em que nós falamos, mas as pessoas não conseguem experimentar a presença do Senhor viva, através dos dons espirituais. Por isso existem os dons espirituais, e era o que Deus estava trazendo para aquela renovação. Eu recentemente encontrei o estudo do meu pastor no meio de um acervo, de uma coletânea que um irmão guardou dos estudos do Moisés, e eu peguei o estudo sobre o Espírito Santo, que eu recebi naqueles dias, o que era o Espírito Santo, e eu disse no meu coração, eu quero o Espírito Santo. Eu não sabia o que era, mas tinha alguma coisa tão forte naquele ambiente espiritual, irmãos, que eu senti que era alguma coisa sobrenatural de Deus, e ali eu fui me convertendo a algo que eu nem sabia o que era, mas eu sabia que eu estava me convertendo à presença de Deus. Eu não estava entrando para a igreja metodista, eu não estava entrando para uma religião, eu estava absorvendo algo espiritual que eu não sabia que ia durar toda a minha vida, com intensidade, com força, com graça, com alegria, com expectativa, que eu ia levar pelo mundo afora, ia fazer disso meu trabalho, a minha profissão, mas também a minha vocação, que eu ia levar a graça e o amor de Deus pelo mundo afora. E aquilo eu fui recebendo dentro do meu coração, meus irmãos. A aliança com a presença de Deus é quando você começa a receber o próprio Deus na tua vida e fazer ele se sentir bem-vindo. É quando você recebe Cristo Jesus e ele é bem-vindo na tua vida, porque ele não veio só para ser uma nova fé, algo novo na sua maneira de ser. Ele veio para fazer morada. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Eu não sabia que eu estava recebendo uma vida muito abundante, que aquela mediocridade que eu tinha vivido até os meus 16 anos de idade estava acabando, e uma vida abundante ia nascer, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de realizações, uma vida de cântico, de louvor, de adoração. Eu não sabia que eu estaria indo com essa graça, com essa presença, pelo mundo afora, toda a minha vida, irmãos, e sem pensar em parar, porque a vida abundante é assim. Deus vem para fazer morada. A aliança com Deus é quando você deixa Deus fazer morada dentro do teu coração, e não é mais você que existe, é Cristo que vive dentro de você. É algo totalmente novo, é algo que nos cativa, que nos motiva. A presença de Deus, irmãos, foi algo que simplesmente me atraiu. Aquilo representava cantar. Eu comecei a cantar, tocar violão naquelas reuniões, e aquilo se tornou algo grandioso, maravilhoso para mim, poder usar aquele violão que eu usava lá nas rodas de fumo. Agora eu estava cantando, Santo Espírito enche a minha vida, pois contigo eu quero brilhar, e levando a igreja a cantar, e trazendo os meus cânticos que eu comecei a receber de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia simplesmente se transformou em música dentro do meu coração. E aquilo foi crescendo, meus amados, e essa aliança com Deus foi acontecendo, primeiramente, com esse compromisso com Cristo. A cruz de Cristo fez sentido. Ele veio ao mundo salvar
os pecadores. Eu compreendi isso, como fala C.S. Lewis, que o Evangelho é muito simples. No seu livro Evangelho Puro e Simples, ele declara que a conversão dele foi muito simples. Alguém disse que Jesus morreu pelos seus pecados, e ele simplesmente acreditou. Ele era um ateu, alguém proclamou isso. Olha o poder da palavra, irmãos, quando a palavra encontra a fé. Glória ao Senhor Jesus, a transformação, a conversão, e foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Alguém disse, Jesus morreu pelos teus pecados, aleluia, e eu simplesmente acreditei, e aquilo foi realidade. Eu disse, eu quero lavar os meus pecados nesse sangue, eu não quero mais viver com isso, eu não quero mais viver longe de Deus. Isso é conversão. Ali nasceu a aliança, Jesus se tornou uma realidade na minha vida. Se Jesus se tornou uma realidade na sua vida, erga sua mão e dá um glória a Deus. Aleluia, igreja. Glória ao Senhor Jesus. Eita, coisa boa. Glória ao Senhor Jesus. Se tornou realidade. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Confiei nele, que o mais ele ia fazer. Então eu comecei a ter essa comunhão com Deus, através da obra redentora de Jesus, que mudou a minha vida. Porque Jesus, Mateus 22, 24 diz, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tudo que Israel conhecia sobre a aliança, era aquela aliança com Abraão, era a circuncisão, era o sábado, era isso, era aquilo, tudo era parte daquela aliança, da antiga aliança. Mas Jesus, ele veio implantar a nova aliança. E eu me converti à nova aliança. Você se converteu à nova aliança. Porque a nova aliança passou a ter sentido na tua e na minha vida. Glória a Deus. E logo em seguida, eu conheci um outro agente da transformação de Deus, que também cimenta esta nova aliança. É a presença viva do Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo, porque tinha o culto da igreja Wesley no domingo, e na segunda, naquela mesma igreja, tinha a reunião de renovação. E ali as pessoas iam com um objetivo: conhecer o Espírito Santo. Nós temos que voltar a essas reuniões, viu, irmãos? Em que a igreja possa conhecer o Espírito Santo. Então ali a gente cantava: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Quem cantou comigo, eu já sei até que idade tem. Porque essa também nós cantamos aqui, viu? Naqueles dias. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo fez diferença. Quando o Espírito Santo chega, ele faz diferença. Porque ele preenche tudo que está vazio, irmãos. O Espírito Santo preenche tudo que está vazio. E a minha vida era um monte de vazios. Um monte de coisas vazias. Eu não estudava, eu não trabalhava, eu não tinha nenhum alvo, não tinha sonhos, não tinha projetos, não tinha nada que eu pudesse olhar para frente. Eu vou fazer isso, eu vou ser isso. Tudo que o meu pai queria que eu fosse era militar, eu não ia mais ser militar, né? E agora eu estava numa igreja. Quando eu cheguei em casa e disse para o meu pai: pai, agora eu sou crente. Ele só me olhou assim, deu uma risadinha de incredulidade, porque ele não era cristão, ele não era crente, e dizia: é mais uma droga que tu te meteu aí, alguma coisa assim, é mais uma alucinação dessas doidas que tu está metendo a tua vida. Eu tinha largado o colégio militar com 13, tinha me drogado durante 4 anos, só aprontando coisa,
né? E agora eu vinha com essa de crente. Mas não, irmãos, mas ele não sabia que o Espírito Santo estava enchendo. Estava enchendo. E quando o Espírito Santo chega, ele é quem solidifica a aliança de qualquer pessoa com Deus. Porque ele que vai promovendo a transformação, ele que vai mostrando as transformações. A entrega a Deus é uma constante renovação, é uma transformação que nós devemos deixar Deus fazer através do seu Espírito na nossa vida todos os dias. Todos os dias Deus quer mudar algo novo dentro do teu coração. Deus quer preencher algum vazio que está vazio lá dentro do teu coração. Deixa Ele fazer isso hoje na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então o Espírito Santo, e o meu batismo com o Espírito Santo, ele foi muito interessante, irmãos. Era tanta presença de Deus naquelas reuniões de oração. Tinha toda segunda-feira, aqueles pastores, toda segunda-feira ensinavam aquele estudo que eu achei essa semana sobre o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo, como ele surgiu no Antigo e chegou até o Novo Testamento, o que ele fez no Novo Testamento, como ele batizou pessoas, que dons que o Espírito Santo tinha para nos dar, aquele estudo amplo, né, em que eu, numa tacada só, conheci aquele Espírito Santo e disse naquela segunda-feira, eu quero o Espírito Santo, primeira pessoa. Eu disse bem grande quando o pastor perguntou, quem aqui quer receber o Espírito Santo? Eu disse, eu quero. Daí ele levava todo mundo para aquele altar bonito da igreja Wesley, assim, que tinha, e todo mundo se ajoelhava lá, e a congregação inteira vinha impor as mãos sobre quem queria receber o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, foi um fogaréu. Foi todo mundo que estava ajoelhado naquele lugar, foi batizado com o Espírito Santo naquela noite, e aquilo ali não parava, e todo mundo falando em língua estranha, e eu comecei a profetizar, e eu me levantei uma hora gritando e profetizando, e falando em línguas, e o pastor chegou, está muito alto, eu disse, eu não sei como parar, eu não sei o que fazer. Eu tinha uma Bíblia em cima de um banco, eu peguei a Bíblia aberta assim, irmãos, e pus na boca, e continuei falando, mas eu não notei que eu estava comendo a Bíblia, enquanto falava. Era tão forte a presença do Espírito na minha mandíbula, né, que era verdadeiramente incontrolável. Eu tinha 16 anos, não sabia como controlar o Espírito Santo, e eu comi, eu ruí a Bíblia literalmente, e engoli, que eu não jogava fora, ia para dentro mesmo, era a Bíblia engolida, mascada, toda cheia de saliva, ficou aquela Bíblia ali, né, meus irmãos, e aquilo foi muito forte, pareceu, eu fui para casa, a reunião terminava à meia-noite e meia, começava às 8 da noite, ia 4 horas de reunião, de avivamento. E ali, eu fui para casa ainda falando em línguas, dormi falando em línguas, irmãos, eu lembro disso nitidamente. Nitidamente, minha mãe veio no quarto, quando ela viu, ela teve um êxtase de alegria, me vendo na cama ainda falando em línguas. Ela, tu foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, eu fui, mãe, eu fui. Deus tocou na minha vida, glória a Deus. Irmãos, e aquilo ali foi contundente, porque naquela mesma semana, a minha irmã, que era incrédula, ela só recebendo o que Deus tinha me trazido, ela saiu do quarto chorando e disse, eu também quero isso, eu quero ser transformado. E eu levei ela na próxima reunião, e a Carmélia recebeu Jesus e foi batizada com o Espírito Santo. Minha irmã querida, que até hoje canta comigo, cantou comigo a vida inteira, está ali, seus filhos agora tocam comigo, glória ao Senhor Jesus, aleluia, porque o Espírito Santo é o agente de Deus para a transformação. A aliança com Deus é ser cheio do Espírito Santo, meus amados, aleluia, glória a Deus, é ser cheio do Espírito. E o terceiro agente dessa aliança com Deus é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 1 Timóteo 6,9 diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E isso eu fiz com a palavra de Deus, irmãos. Quando eu recebi minha primeira Bíblia do pastor Erasmo,
Eu lembro uma Bíblia vermelha, ele disse, vai ler essa Bíblia. Poucos meses depois, aquela Bíblia estava totalmente lida, só de uma forma diferente, porque inúmeros textos da palavra já estavam musicados. Eu comecei, e eu tinha aquela coletânea de cânticos, eu lia a palavra de Deus, e eu lia com a melodia, já era Deus gerando aquilo no meu coração, e aquela melodia ia surgindo, eu não sabia o que eu fazia, eu chegava no fim de semana, chegava lá no escritório do pastor, pastor, olha os cânticos que Deus me deu. Daí eu começava a cantar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem crer e for batizado, será salvo. Eu ia cantando a palavra naturalmente, eu não sabia o que ia fazer, e o pastor Erasmo dizia, vai guardando, porque tudo que Deus gosta, Deus usa, vai guardando. E poucos dias depois chegou um missionário americano, irmãos, que foi um instrumento de Deus para a nossa primeira gravação, e essa outra longa história, porque aquele missionário, poucos meses depois, no início da minha vida cristã, me pegou e me levou para os Estados Unidos, gravamos o primeiro disco, começamos o Ministério Life, eu nem sabia o que era nada daquilo, irmãos, não sabia o que para que gravação, mas eu fui descobrindo o propósito, a grandiosidade de Deus em pegar a nossa música, pegar o nosso talento e pegar a sua palavra para levar para a igreja. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos a palavra cantada, não que os hinos não fossem uma bênção, mas nós pegamos os textos da palavra de Deus, a música bíblica com a nossa linguagem, da nossa geração, e fizemos disso o cantor da igreja, o novo cantor cristão. E eu me alegrei tanto ao ver poucos dias atrás que na harpa cristã já tem Jesus em tua presença, e eu sei que foi pago um alto preço. Glória a Deus. Pode imaginar? Na harpa cristã da Assembleia de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Porque aqueles cânticos gerados pelo Espírito, selados pela palavra, se tornaram vida, e vida em abundância. Minha aliança com Deus passou a querer produzir, a querer gerar o que o Espírito Santo tinha para a igreja. Glória ao Senhor Jesus. Uma comunhão com o Senhor. Aleluia. Davi fala no Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpétuas. Foi isso que eu experimentei, irmãos. A aliança com Deus foi receber de uma plenitude da presença de Deus. A aliança com Deus foi experimentar o que Jesus disse, o que eu ministrei nessa tarde. Vai para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto, o Pai que vê em secreto, te recompensará. E ali eu comecei a receber a presença de Deus como a minha maior recompensa. A aliança com Deus, irmãos, é quando aquilo que mais tem valor na sua vida é a sua comunhão com Deus. Quando a coisa mais preciosa que você tem não é a sua vida, não é a sua família, não é os seus bens materiais, não é o seu dinheiro no banco. O que tem valor na sua vida é a presença de Deus. E isso Deus quer que você proteja. Quando Paulo fala, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele estava dizendo que a coisa mais preciosa, o valor maior da sua vida, era a sua fé, que o levou a viver uma intensidade de comunhão com seu Deus. E assim foi a minha aliança com Deus. E Davi conclui no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu
templo. Minha oração nessa noite, irmãos, falando só sobre esta aliança, é que cada um de vocês possam ter a experiência de valorizar a presença de Deus na sua vida, acima de todos os valores, de Deus ser relevante, de Deus ser importante, de Deus ser o tudo, de Deus ser a plenitude da sua vida, do seu coração. E você não abre mão disso por nada desse mundo. Não tem nada que valha você abrir mão da sua fé e da presença de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Baixa a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós podemos ter uma aliança contigo. E se tem alguma pessoa aqui que não tem esta aliança contigo, nesse momento o teu Espírito Santo comece a gerar, Senhor, aquele aquecimento de coração que Wesley teve, que eu tive, que minha mãe teve, que os meus pastores teve, e todas as pessoas que se convertem verdadeiramente a Deus, elas começam a ter, a viver, a experimentar. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo, nesta noite, gere este desejo, este clamor, esse coração ardente, esse coração em chamas, aquecido pela presença de Deus em cada vida, neste ambiente, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder relembrar tudo que tu já fizeste nesta igreja, e nas igrejas dessa região, de Londrina, de Apucarana, Senhor, de Bandeirante, de Cianorte, Senhor, de Cascavel, tantas igrejas que foram totalmente incendiadas pelo teu poder. Que tu continues essa obra, Senhor, na vida desses irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É a nossa oração, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toca, Senhor, toca em cada vida, toca em cada coração, Senhor. Se tem alguém longe de ti, Senhor, se o diabo está tentando roubar a tua presença de algum coração, neste momento, seja desfeito em nome do Senhor, toda obra do inimigo na vida de qualquer pessoa, Senhor, os lares que têm se enfraquecido, Senhor, pelas distrações desse mundo, pelo mundanismo que está solto por aí, Senhor, e tem roubado a fé de muitas pessoas, que tu estanque esse processo agora, Senhor, e que a fé seja guardada e protegida no coração dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.